Quero falar com vocês como nós educamos no Colégio Ideal. Quando a gente fala em educação completa e personalizada, como fala em desenvolver a inteligência e o caráter, muita gente confunde ou não sabe exatamente o que é isso. Vou explicar um pouquinho o que é isso, da cada etapa da educação infantil até o ensino médio, e gostaria que vocês pensassem um pouquinho à medida que eu fosse falando, no colégio que seus filhos estão e na vida que vocês estão levando. Primeiro aspecto, educação completa envolve os 5 aspectos de qualquer pessoa: o aspecto físico, o aspecto mental, o racional, que é inteligência e vontade, né, o mental, o emocional, o social e o espiritual. Isso é uma educação completa. Essa educação completa não pode ocorrer só no colégio, ela tem que ser um fruto da família e do trabalho do colégio, que são os 2 principais educadores. Como é que a gente faz isso na prática? Nós chamamos cada família, cada pai, cada filha e conversamos juntos sobre um projeto pessoal de melhora. Através de pequenas perguntas, pequenas ideias, se forma um projeto pessoal de melhora contínua, pequenos passos que a gente pode começar a dar a partir de hoje para melhorar. Fisicamente, vamos dizer, alimentação, como é que está? O que poderia melhorar na alimentação? Não vou falar sobre isso agora. Exercícios físicos, esporte, caminhada, o que daria para fazer? O sono, está dormindo 8 horas? Que horas que dorme? Quanto tempo dorme por noite? Né? Parte mental, sabe estudar, sabe ler, gosta de ler, como é que ocupa o tempo? A internet, a televisão, né? São 2 coisas que destroem um pouco a capacidade de pensar. Toma muito tempo do seu filho, ele tem o hábito da leitura, o senhor tem o hábito da leitura, né, a senhora? Depois, aspecto social, emocional, parte dos convívios, das virtudes humanas. A gente tem um projeto de virtudes humanas que começa desde os pequenininhos, através de hábitos, de ordem, de obediência, hábitos que a gente pratica na escola e que eles levam uma folhinha para casa toda semana para se fazer um propósito familiar. Qual que é a ideia dessas folhinhas? Que os pais tenham a intencionalidade de ajudar o filho dele a melhorar determinada virtude. É simplesmente uma prática de um hábito. Muitas vezes eles não sabem exatamente por que aquele hábito é bom ou não. Vou contar uma historinha só para vocês entenderem essa ideia. Uma garotinha de 5 anos do colégio estava trabalhando a virtude da ordem, cada coisa tem o seu lugar, então ela virou um general dentro de casa. Pai, você tem que guardar a chave no lugar. Mãe, o livro não é aqui. E foi um mês assim, cuidando da ordem da casa, pôr o sapato no lugar, tudo. No mês seguinte, ela chegou, largou o caderno em cima da mesa para falar, vou pegá-la. De quem que é esse caderno aqui? Ela falou, é meu. E aqui é o lugar? E a virtude da ordem? Eu falei, não, pai, a virtude da ordem foi o mês passado. Agora nós estamos na virtude da fortaleza. Ou seja, aquilo não era nenhuma virtude, eram hábitos. Mas à medida que ela entender que a ordem faz bem, ela tomar a iniciativa sozinha e não usar essa virtude durante só um mês, durar o resto da vida, ela adquiriu realmente a virtude. Vai ter que lutar realmente para manter. Mas é importante essa intencionalidade. A gente faz isso até o 5º ano, até a 5ª série do ensino fundamental. A partir do 6º ano, a gente passa a ter uma aula que chama Formação Humana. Ela é dada todas as semanas, uma aula, uma atividade para eles fazerem em casa, focando algum aspecto da vida. Pode ser relacionamentos, pode ser o próprio estudo, as técnicas de estudo, o convívio com a família, a importância dos amigos, a autoestima. São inúmeros temas da vida familiar. Seria como se fossem algumas coisas ligadas à autoajuda e também algumas coisas ligadas à parte espiritual da vida, né? Sem falar de religião, mas essa parte transcendente do sentido da vida, do deixar uma marca, da necessidade da formação da consciência, etc. A gente usa para isso alguns livros, como Os 7 Hábitos dos Adolescentes Muito Eficazes, do Sean Covey, O 8º Hábito, do Stephen Covey, Desperte o Gigante Interior, do Tony Robbins, que é um livro de neurolinguística, que tem muita coisa interessante. Mas basicamente ensiná-los a encarar a vida como uma coisa mais ampla, essa parte da formação humana.
Com relação ao estudo, a criança pequena adora aprender tudo. Aquilo não é um dever para ela, aquilo é um prazer. Se a gente conservasse esse prazer, esse interesse por aprender o resto da vida, a gente não ia ter problema nenhum com a escola. Mas na prática isso não acontece. A gente vai falar daqui a pouco o porquê. Mas como é que educa uma criança pequena? São sessões curtas de aprendizado de tudo. Tudo que interessa para ela, os insetos, os animais, os aviões, os meios de transporte, tudo interessa para ela. Então a gente tem que dar muita informação, fazer associações e atividades curtas. Brincar, jogar, passear, correr no pátio, fazer uma série de coisas bem dinâmicas, onde essas sessões curtas ela não percebe passar o tempo no colégio. E aprende muita coisa e chega em casa e quer contar tudo. Quando ela entra na escola propriamente dita, que ela vai ser cobrada, que vai ter prova, etc., então o estudo passa a ser um dever. Você estudou português, você estudou matemática, vai ter prova, e aí começa a desgraça, vamos dizer, da educação. Primeiro, essa ideia do dever. Eu adoro pescar, gosto de pescar, mas agora você tem que pescar 5 peixes cada vez que você vai ter que pescar todo dia. Pô, já não gosto tanto. O estudo acontece a mesma coisa. Se a gente tira esse lado do prazer de aprender e vira uma coisa assim, uma obrigação chata, porque eu não sei estudar, ninguém me ensina a estudar, eu esqueço as coisas porque eu não sei como é que funciona a minha memória, eu detesto ler porque eu gosto da internet e ninguém me fala como melhorar isso, vai virando um fardo que a gente não consegue carregar. Então o que a maior parte das pessoas fazem? Eles estudam na véspera da prova, decoram para passar de ano, tirar uma nota boa, ser elogiado, mas não aprendem. Pergunto para vocês, como é que funciona a memória, a criatividade, a imaginação, a capacidade de fazer abstrações? Todas essas coisas nenhum computador faz, só o cérebro humano, desde que a gente use. O nosso cérebro cresce em capacidade com o uso adequado. Então nós temos que ensinar essas crianças a aproveitar o tempo. Se eu fosse dividir em 2 ideias básicas para vocês pensarem em como é a vida de vocês e como pode ser melhor o nosso auxílio ou não, como que você usa o seu tempo e se você cumpre os seus vários papéis, você faz coisas importantes para cada papel. Seu papel de pai, seu papel de mãe, seu papel de filho, seu papel de filho de Deus, seu papel de irmão, de amigo, de profissional. Todos esses papéis, que são os nossos relacionamentos, levam a responsabilidades. Nessas responsabilidades, a nossa habilidade de responder. Por exemplo, um filho, ele é irmão, ele é neto de alguém, ele é aluno num colégio, ele é membro de uma equipe de natação. Em todos esses lugares ele tem um dever para fazer. A responsabilidade é a habilidade de responder esses deveres. Se a gente tem uma vida balanceada e faz coisas importantes em todos esses papéis, por exemplo, no papel de pai, eu educo meu filho, no papel de cônjuge, eu amo a minha esposa e ajudo ela a ser melhor, no papel de amigo, eu ajudo meus amigos e convivo com os meus amigos, no papel de profissional, eu faço um trabalho bem feito, um serviço bem prestado à comunidade, eu estou me preparando, estou me melhorando a cada dia. Então, se eu tenho um equilíbrio nos meus papéis e se eu tenho responsabilidade para cumpri-los, boa parte da minha vida já está encaminhada. A outra parte é a distribuição do tempo. Nós passamos praticamente 8 horas por dia dormindo, 8 horas grosseiramente por dia trabalhando e 8 horas que é o nosso tempo livre. Como é que a gente emprega o tempo livre? E como é que a gente emprega o tempo do trabalho? Pensa, se a gente passa, se os nossos filhos passam 8 horas por dia trabalhando, nós vamos passar pelo menos 35 anos da nossa vida trabalhando, a gente tem que ser feliz no trabalho, tem que ter prazer no trabalho. E o mesmo tem que acontecer com o nosso filho na escola. Tem que ser feliz estudando na escola que ele estuda. Independente de ter muita brincadeira no pátio, etc. Tem que ser feliz aprendendo na escola. E olha, presta atenção no que eu vou falar.
não é a tecnologia, as novidades, sei lá, essas coisas que a gente põe para alegrar a criança, para facilitar o aprendizado dela, que vão torná-la feliz no estudo. Que vai torná-la feliz no estudo ela aprender a estudar, aprender a ser capaz de aprender sozinha, de ler um livro sozinha, de procurar um conhecimento qualquer fora da área dela, marcenaria, pintura, escultura, e conseguir aprender isso com uma pessoa prática, com um livro bom, sozinha. Isso que vai dar alegria de aprender. As matérias que a gente dá na escola, em todas as escolas do mundo inteiro, normalmente são matérias que servem de base para ensinar você a pensar. A matemática, a biologia, a história, cada uma tem uma função, mas todas elas têm que ter um significado. O papel do professor é transmitir esse significado, transmitir o modo de aprender a matéria, as coisas importantes da matéria, o passo a passo, a visão global. É como se fosse mostrar o quebra-cabeça inteiro, as partes que são importantes, e o aluno tem que aprender a montar o quebra-cabeça sozinho. Essa é a ideia fundamental do colégio. A gente torna esses nossos alunos e essas nossas famílias felizes, capazes de fazer o bem, capazes de conhecer a verdade, capazes de praticar a bondade, capazes de apreciar a beleza, com ordem. Com ordem significa uma hierarquia de valores, aproveitando bem a vida, que não é tendo prazeres só na vida, aproveitando a vida é tendo uma vida útil, deixando um rastro. O maior rastro que a gente pode deixar da nossa vida de felicidade é uma boa formação para os nossos filhos. Então pensem nisso, se vocês estão tendo isso dentro da casa de vocês, e se o colégio que seus filhos estudam está dando esse retorno. Esse retorno é importante, é uma iniciativa do colégio e da família. Muitas vezes, ontem, por exemplo, eu estava dando uma palestra para uma série de pais, e um pai me perguntou o seguinte: quantos alunos tem no colégio? Eu falei 330. Ele falou: por que só tem 40 ou 50 alunos assistindo a sua palestra sobre educação? Eu falei: olha, todos foram convidados. Muitos ainda não caiu a ficha que isso é importante. A minha ficha caiu quando eu comecei a educar meus filhos, tive dificuldade, comecei a me interessar pela educação deles. E daí saiu um curso de orientação familiar, saiu um clubinho de formação juvenil, saiu o colégio que nós estamos. Agora, isso às vezes não cai a ficha. Outros pais a gente atende pessoalmente, e às vezes eles não têm tempo de vir à noite. Mas é importante a gente imaginar isso. Eu tenho um tempo de formação pessoal meu, para poder ser melhor, para poder dar melhor, para servir melhor a minha família, o meu trabalho, os meus amigos. Esse é o objetivo do colégio. Desenvolvimento da inteligência e da vontade, do caráter, sempre uma educação completa e personalizada. Pensem nisso.